Muito bem. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler um texto juntos, está no livro de Gênesis, capítulo 25. Quero falar hoje sobre ponto fraco. Você sabe qual é o seu ponto fraco? Ô pastor, eu sei, é a língua. Às vezes ela não cabe na minha boca. Às vezes eu falo um pouquinho demais. Gênesis capítulo 25. Às vezes eu falo um pouco demais. Então hoje chegou o momento de você ser curado deste mal, se esse é o seu mal. Gênesis 25, se tem alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, faça isso. Versão que nós usamos aqui, NVI, vamos versículo por versículo para entendermos. A partir do versículo 29, uma história muito conhecida. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, 30, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. 31, respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Em algumas versões de primogenitura. 32, disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Versículo 33, Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. 34, e último desse que quero ler. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Só até aí. Bom, lendo essa história, a gente já chega à conclusão que o ponto fraco de Esaú era o estômago. Quando ele tinha fome, ele fazia tudo por comida. Fazia tudo a ponto até de vender o próprio direito de primogenitura, achando que aquilo não valia nada. E a Bíblia diz que lá na frente ele chorou e chorou amargamente, porque no dia que o pai foi dar a bênção, o seu irmão Jacó se disfarçou de Esaú, e o pai acabou gerando a bênção do primogenitura, que antigamente isso eles davam muito valor, né? Como eu já falei aqui, ainda hoje em Israel, eles dão muito valor para isso. Eles abençoam os filhos, eles abençoam os netos, eles têm este hábito. E infelizmente no Ocidente os cristãos aqui não têm muito esse hábito. Talvez, porque não lê Bíblia. Porque se lesse Bíblia, ou se tivesse pastores que ensinassem, como existe, eu sei que tem, mas não todos, a Bíblia, provavelmente os pais gastariam muito mais tempo abençoando os filhos. Mas acontece ao contrário hoje. A gente vive um tempo em que cristão está largando a língua no filho, na filha, xingando de tudo quanto é nome, lançando um monte de praga, de maldição. E aí você vê muitos filhos de crentes aí hoje desviados, afastados, desigrejados. Porque no Brasil e no Ocidente, os cristãos não valorizam muito isso, abençoar os filhos, gastar tempo com os filhos, pôr a mão na cabeça dele e dizer: meu filho, quando você crescer, você vai ser uma bênção para a sociedade, você vai ser uma bênção onde você trabalhar, você vai ter uma família abençoada, você vai ser uma bênção para a tua família, em nome de Jesus. Deveria fazer isso, mas não faz. Male, quando nasce uma criança, ele fala: vou comprar um uniforme do meu time, porque meu filho, quando crescer, ele vai sofrer, ele vai ser tipo corintiano, ele vai ser tipo palmeirense, entendeu? Ele vai sofrer, né? Então já desde criança, eu já abençoo meu filho: vai ser corintiano, vai ser palmeirense, vai ser São Paulino, Jesus amado, vai ser santista, entendeu? Vai ser, ele já começa por aí. E em vez de se preocupar em abençoar o filho, e ensinar, como diz a Bíblia, a criança no caminho que deve andar. Quando crescer, ele não vai se desviar desse caminho. O problema é que, nessa questão que nós lemos, Esaú, ponto fraco dele era o estômago. Ele tinha fome, chegou faminto, ele sentiu aquele cheiro, olhou aquela comida, e ele falou: olha, me dá um pouco disso aí. Jacó, espertão, todo mundo sabe da história, trocou pelo direito de primogenitura. Ele acabou aceitando, porque para ele aquilo não valia nada no momento.
O que valia para ele naquele momento era encher a barriga. Fazendo uma analogia a isso, lá no Novo Testamento, tem um texto que diz que o Deus de muita gente é o seu estômago, de muita gente que está na igreja, de muitos líderes, o Deus dele não é o Deus vivo, é o estômago. Uma analogia dizendo o seguinte: ele pensa no hoje, ele come hoje, ele engana hoje, ele faz tudo para ter o melhor hoje, ele não se preocupa nunca com o amanhã. Assim foi Esaú, esse era o ponto fraco dele. E todos nós temos o nosso ponto fraco. Eu não sei qual é o seu, eu sei os meus. Eu já, de alguma forma, pedi a Deus discernimento para que possa vencê-los a cada dia. E não é fácil. Por exemplo, tem uma história, não sei se você gosta de história, mas existe uma história na mitologia grega falando de Aquiles e falando do calcanhar de Aquiles. Interessante que diz que quando ele era criança, isso na mitologia grega, né? É um mito, começa por aí. Mas na história da mitologia grega, a sua mãe queria torná-lo imortal. E havia uma lenda na época que se ela tomasse algumas decisões, ele poderia se tornar imortal. E ela primeiro deu passou um manjar que é chamado de ambrósia sobre ele, dava-se o nome de imortalidade para esse manjar, depois passava meio que pelo fogo para dar uma temperada, e por último ia num rio, o rio chamado Estige, e lá mergulhava a criança. Mergulhou, tirou, ali eles eram considerados imortais. Só que para fazer isso, ela teve que segurar no calcanhar dele. Todo o menino entrou dentro d'água, menos o seu calcanhar e o pé. Daí vem aquela expressão, calcanhar de Aquiles. Ele cresceu, se tornou um grande guerreiro. Numa briga que teve lá, você já deve ter visto isso em filmes de Troia, uma guerra que teve, Aquiles era um dos que estavam lutando, e ele conseguiu grandes vitórias, venceu muitas batalhas, mas um dia ele acabou sendo morto por causa do seu calcanhar. Diz a lenda que alguém, um belo atirador de flechas de longe, viu que a fraqueza dele era o calcanhar e soltou uma flecha, acertou, vazou o seu calcanhar, e por causa daquela ferida ele acabou morrendo. Ou seja, por isso que ficou conhecida essa expressão que a gente fala hoje em dia: qual que é o calcanhar de Aquiles daquela pessoa? Ou seja, qual que é o ponto fraco dela? E às vezes a gente passa por tantas dificuldades nas nossas vidas que o inimigo que está sempre nos observando, nós precisamos dormir, nós precisamos trabalhar, nós precisamos comer, nós nos prestamos a fazer alguma coisa útil. O inimigo não, o diabo ele não tem o que fazer. A única coisa que ele pode fazer é tentar me destruir destruir você e levar a gente para longe de Deus. E como ele não precisa dormir, não precisa comer e não precisa trabalhar, né? Porque ele deve ser tá 5.000 anos aí na Terra, e ele não precisa de nada disso, então ele fica atormentando as pessoas, ou pelo menos observando. E ele faz isso muito bem. Se tem uma coisa que o inimigo faz de bom, se a gente pode usar essa expressão, ele é um bom observador. Ele fica de longe observando para tentar identificar qual é o nosso calcanhar de Aquiles, qual é o nosso ponto fraco. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo nas setas do maligno, né? Porque a Bíblia diz que o diabo ele lança dardos inflamados que vêm do maligno para justamente acertar nos nossos pontos fracos e levar a gente para longe de Deus, levar a gente a pique. E ele, por analisar isso, tem várias histórias na Bíblia. Tem uma história também que eu ouvi paralela à Bíblia de anos atrás, um irmãozinho que se converteu e ele era muito explosivo e falava palavrões. Tinha o hábito ainda de falar alguns palavrões. Aqui, graças a Deus, ninguém mais fala palavrão, tal, né? Mas tem gente por aí que fala ainda, né? E esse irmãozinho era um deles. E um belo dia chamaram ele quis, né, se inteirar na igreja onde ele estava frequentando, e surgiu uma vaga de fazer o papel de Cristo, né? Aí ele aceitou de pronto, porque ele queria se enturmar, tal, teve os ensaios. No dia da peça, levaram ele, quando foram crucificar, colocaram ele na cruz, levantaram,
Amarraram ele, né? E não seguraram direito. Quando a cruz estava indo para frente, ele estava caindo, aí ele xingou de tudo quanto era palavrão. Imagina, né? O Cristo falando um monte de palavrão ali encenado, né? Porque ele ainda não tinha sido 100% tratado, né? O inimigo já sabia qual que era o calcanhar de Aquiles dele, né? A língua ainda era meia felina, né? Para não falar má. E ele acabou pagando esse mico, como muita gente paga mico hoje em dia, por se dizer cristão, e na hora da hora H, nas suas atitudes, ele acaba fazendo algo que não devia. Eu recebi hoje, acho que da irmã Sueli, vocês devem ter recebido, quem participa dos grupos, né? Um pastor foi na casa de um casal, né? A jantar lá, almoçar, e depois foi embora e terminou. A mulher chegou e falou, poxa, acho que o pastor roubou a colher, porque eu não estou achando a colher aqui. Né? O pastor roubou a colher, não é possível. Olha, já procuramos tudo quanto é lugar, não, o pastor não roubou a colher. Depois de uns 4 meses, 5 meses depois, convidaram o pastor de novo. Aí a mulher não se conteve e falou, pastor, por acaso o senhor levou a colher embora naquele dia? Ele falou, não, eu deixei dentro da tua Bíblia. Enfim, tem muita gente que tem o seu ponto fraco. E como eu disse, o diabo está por aí analisando, querendo descobrir o nosso ponto fraco. Por isso que eu quero estudar isso com os irmãos. Ninguém está livre de ser traído pelas suas atitudes ou pelas suas fraquezas. Se você puxar na história paralela, por exemplo, do mundo, você deve ter ouvido falar no passado um grande presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, que foi um cara assim inteligente e tal, deu uma alavancada na questão industrial dos Estados Unidos, só que o calcanhar de Aquiles deles era a mulher. E lá na Casa Branca havia orgias à noite. E todo mundo deve lembrar daquele nome da Mônica Lewinsky, né? Que ficou famosa porque ela teve um caso com o presidente lá dos Estados Unidos. Se você olhar para a Bíblia, Sansão tinha ponto fraco. Qual era o ponto fraco de Sansão? Mulher. Mulher. Era um cara habilidoso, era um cara forte, mas ele vivia querendo caçar mulher em tudo quanto é lugar. E um belo dia ele encontrou Dalila, que era uma prostituta, gostou dela, se embrenhou com ela, e um belo dia ele acaba contando, né, para ela o seu ponto fraco. Ele não podia cortar o cabelo, porque havia uma aliança, né, alguns falam pacto, mas longe disso, uma aliança entre ele e entre os nazireus e Deus, de que eles não deveriam cortar os seus cabelos. E a força de Sansão não estava no cabelo, a força de Sansão estava no Espírito de Deus que estava sobre ele, que estava nele. Tanto que quando ele conta o segredo para Dalila, que vem lá os soldados, a Bíblia diz que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. E ele fraco, né, debilitado, acabou sendo preso, furaram os olhos dele, mas tudo isso aconteceu porque ele estava atrás de uma mulher. O pai e a mãe diziam, filho, tem mulheres aqui na nossa tribo, tal. Não, eu quero a mulher de fora, tipo assim, as mulheres daqui é tudo meio canhão, né? Eu quero as mulheres bonitas, tal, né? Estou imaginando aqui, não que ele falou isso, tá, irmão? Isso não está na Bíblia. Mas mais ou menos isso. Aí ele foi e achou, encontrou Dalila, se deitou com ela, gostou dela, e ela acabou vendendo, né, a sua fraqueza ali para os homens que queriam prendê-lo. Todavia, a fraqueza que ele tinha, o ponto fraco dele era gostar de mulheres. A gente tem outra história na Bíblia interessante do rei Herodes, na época de Jesus, que ele acabou seduzido por uma moça. Essa moça seduziu a mãe dela, né, acabou fazendo a cabeça dela, deu umas ordens, ela foi lá, seduziu o rei Herodes, e ele chegou e disse para ela, eu quero você pode pedir o que você quiser. E a mãe já tinha dado a dica, fala para ele matar, dar a cabeça de João Batista num prato para você, numa bandeja. Ele ficou doido na hora, mas ele acabou, porque palavra de rei não pode voltar atrás, prenderam o João Batista, cortaram a cabeça dele e ofereceram numa bandeja. A fraqueza desse rei também era mulheres. Ele viu uma moça bonita, a moça dançou na frente dele e acabou fazer uma promessa que ele não deveria ter feito. Enfim, tem várias histórias na Bíblia, várias histórias. Por exemplo, na vida de José, se ele tinha algum ponto fraco, a Bíblia não descreve, a gente não consegue identificar. Mas, pelo menos, por exemplo, com mulher ele não tinha ponto fraco.
Porque a mulher do seu patrão acabou tentando seduzi-lo e ele saiu correndo, seminu. Ou seja, ele fugiu do pecado, fugiu do mal. E hoje em dia, o inimigo, ele está nos observar e é interessante que o diabo, ele nunca mira em lugar errado. Ele sempre, ele mostra alguma coisa, ele identifica, na verdade, alguma coisa nas nossas vidas, que nós, às vezes, está no nosso jeito de ser. Eu já falei aqui, a medicina, a psicologia prova que, por mais bonito, inteligente que você queira se demonstrar, no seu dia a dia, no seu relacionamento, você vai mostrar realmente quem você é. E o diabo, como ele está sempre observando, ele não é bobo, ele observa. E ele nunca mira no lugar errado. Por exemplo, lá em Aquiles, na mitologia grega, se acertasse uma flecha na cabeça dele, não aconteceria nada. Mas como acertaram no calcanhar, conseguiram matá-lo. O diabo sabe das coisas que nós somos fracos. Ele está nos observando, ele conhece a gente. Como eu disse, você está dormindo, ele está de longe observando. O que eu posso descobrir na vida daquele camarada ali para destruir ele? O que eu posso descobrir na vida daquela mulher para destruir ela? E o diabo luta. Então, se eu e você, eu quero tratar isso hoje, para a gente, quem sabe, identificar quais são os nossos pontos fracos e nesta noite orarmos para que Deus possa nos ajudar e nos tratar. Amém? Tem pessoas, por exemplo, que tem, o ponto fraco dela é a impaciência, ou então o nervosismo, a pessoa impaciente, nervosa, no trânsito. Quando o diabo sabe disso, principalmente que o cara é cristão, ele já luta em cima. Eu já falei aqui, no passado, muito passado distante, apesar de eu ir na igreja e tal, quando acontecia alguma coisa no trânsito, a primeira coisa que a gente fazia era, falar uma palavra para o camarada e tal. E agora, depois de 20 anos para cá, que eu me converti, porque eu sou uma criança, sou cristão desde criança, mas convertido mesmo dos 20 anos para cá. Aliás, de ontem para hoje eu converti mais um pouquinho. Porque a cada dia que passa eu tenho procurado me converter mais, Mas de uns 20 anos para cá, quando a pessoa falava, fechava no trânsito, eu vai para a Avenida Itaberaba, 4.330. Lá tem uma igreja, vai para lá. Cansei de falar isso aqui, cansei de fazer isso por aí para mudar isso. Aí hoje o cara fecha, eu dou risada, fala assim, tem muito nego ruim dirigindo hoje, Graças a Deus, Infelizmente ou felizmente, mas tem gente ruim demais dirigindo por aí, Enfim. Então, se o seu ponto fraco é nervosismo, o diabo vai agir em cima disso aí. Vai fazer alguém pisar no teu pé no ônibus, vai fazer alguém derrubar a tua marmita. Por exemplo, você está levando a marmita bonitinha, justo no dia que você tem aquele bife, rolê que sobrou do domingo, você levou na segunda, chega na hora H, cai, alguém bate a mão, você fica nervoso para brigar. Quer dizer, ele está observando, ele sabe. A gente precisa tomar cuidado com isso. E eu quero tratar esse assunto, trazer até, quem sabe, alguns conselhos práticos para que a gente possa aprender um pouco mais nesta noite. Primeiro deles, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer quais são os nossos pontos fracos. Eu não sei quanto a você, mas eu já identifiquei os meus e tenho buscado fechar essas brechas, tratá-los para que eu não seja derrubado pelo inimigo, que ele não venha afetar a minha vida. Por exemplo, antigamente, um ponto fraco meu, vou contar um só, tá, gente? Agora não é mais. Mas um ponto fraco meu antigamente é se preocupar com o que os outros falavam de mim. Se falava bem, legal. Se falava mal, linguarudo, desgramado. Hoje, para mim, se fala bem, se fala mal, não estou nem aí. Eu sou igual o Maluf hoje. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Para mim, tanto faz. Pode falar mal à vontade. Pode falar bem também. Isso já não mexe mais comigo. Mas era um ponto fraco que eu tinha. Isso me incomodava. Isso me incomodava. Pessoas que criticavam, por exemplo, a igreja, criticavam a mim, me incomodava. Hoje, graças a Deus, não incomoda mais. Como eu disse, pode falar o que quiser. E eu sei que tem gente que fala bem, como também tem gente que fala mal. E também não estou nem preocupado com isso. O que importa mesmo para mim é o que Deus pensa da minha vida. Então, como Deus, os pensamentos dele, diz a Bíblia, são bons em relação à minha vida, está ótimo então. Deus pensando está bom. Como eu falei no domingo, ultimamente eu estou cuidando da minha saúde, porque da minha vida tem um monte de gente que cuida, já. Em todo lugar que a gente vai tem gente que cuida da vida da gente. Então hoje eu estou cuidando da saúde e deixo as pessoas cuidar da vida.
Mas era um ponto fraco, eu confesso. Eu tinha outros também que, com a graça do Senhor Deus, Deus foi tratando na minha vida. E eu vejo hoje, irmão, muita gente hoje nas igrejas com alguns pontos fracos. Por exemplo, tem gente que é como Jeremias, e alguns dizem, segundo estudiosos da Bíblia, e como Elias, tem uma tendência a ser depressivo e suicida. Tem gente que tem essa tendência, é um ponto fraco. Que se você não tomar cuidado, o diabo virá e vai tentar realmente levar você para baixo. Levar você para viver depressivo e levar você pensando até em se suicidar. Aliás, esse é o ponto fraco de algumas pessoas, que ele já está tirando a vida por aí. É que graças a Deus, Deus está conosco através do Espírito Santo de Jesus e Ele tem tido misericórdia de nós. Mas eu já ouvi testemunhos de cristãos, crentes, que já tentaram suicídio. É que Deus teve misericórdia e livrou. Mas é um negócio sério e o diabo sabe disso. Se a pessoa tem essa tendência, se esse é um ponto fraco, ele vai trabalhar em cima disso. Por exemplo, tem pessoas que, como eu falei no domingo aqui, vivem naquela luta constante e diária de carne contra espírito e de espírito contra carne. Tem um texto do livro de Romanos, eu queria ler com você, você que trouxe a sua Bíblia, Romanos capítulo 8. É um texto muito conhecido, né? Nós lemos algo semelhante no domingo, mas é bom guardar no coração. Romanos capítulo 8, versículos 5, 6, 7 e 8. Ele diz o seguinte, eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Romanos 8, 5. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Versículo 6, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. 7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. E por quê? Porque ela não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Versículo 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A Bíblia chama esse pendor aí de carne. E lembra, quem esteve aqui no domingo, se você não ouviu, está na internet, no site você pode ouvir ou assistir. Nós estudamos aqui sobre uma vida sobrenatural. E nessa vida sobrenatural que nós nascemos de novo é uma vida espiritual. Quer dizer, o espírito, a vida espiritual tem que ser mais forte que essa carne, que os desejos dela. Agora, você vê exatamente o contrário dentro das igrejas. E o diabo sabe disso, ele sabe qual que é o ponto fraco. Se é, por exemplo, a vida sexual da pessoa, a pessoa tem uma tendência sexual. Então, se ela tem essa tendência, o diabo vai agir naquilo, é o ponto fraco dela. Se a pessoa, por exemplo, tem uma tendência de mentir, dentro da igreja, infelizmente, tem muita gente mentindo. Se a pessoa tem a tendência de mentir, o diabo vai agir. Toma cuidado, porque a Bíblia, Jesus falou que o pai da mentira é o diabo. E se o diabo é o pai da mentira, quem mente é filho do diabo. Então cuidado, porque tem gente hoje que o ponto fraco dele ou dela é contar mentiras. Por exemplo, tem um ponto fraco de muita gente hoje, que é se envolver com negócios escusos. O que é isso? Pessoa que vive fazendo picaretagem. Pessoa que na igreja no domingo fala glória a Deus, aleluia, na segunda-feira ele vai vender um carro e fala assim, esse carro nunca bateu. Nunca bateu de frente, só de lado, né? O motor então é zero, é zerinho, ele já virou assim a quilometragem, chegou no zero de novo, né? Tem gente que é assim, ele mente, ele engana, ele vive fazendo essas coisas. E precisa tomar cuidado, porque eu conheci, meus irmãos, ao longo de minha vida, muita gente que estava dentro da igreja e foi derrotado pelo mal por causa das mentiras, por causa da sexualidade, por causa da fofoca. Esse é um mal que infelizmente existe no meio das igrejas, não era para existir. Graças a Deus aqui na nossa igreja a gente não tem nenhum fofoqueiro, nem nenhuma fofoqueira, né? Amém? Enfim. Mas esse é um mal que o diabo sabe. Aquela história que eu já falei aqui, 3 pastores, você deve conhecer, eu só vou te lembrar, 3 pastores se reuniram num local, e nesse local eles começaram a orar e tal, e Deus começou a agir. Aí um deles falou o seguinte, eu preciso abrir meu coração com vocês. Fala, eu tive muitos problemas sexuais no passado e tal,
Eu nunca falei isso para ninguém, estou contando para vocês, vocês guardam no coração, beleza. O segundo falou, já que você está abrindo o coração, também vou abrir o coração. Antigamente eu roubava, pegava dinheiro da igreja, fazia umas transações assim terríveis e tal. Estou abrindo o coração para ver se Deus tem misericórdia. O terceiro falou, eu também quero que vocês orem por mim, porque eu não consigo segurar nada do que os outros me falam. Eu conto para todo mundo. Enfim, é o ponto fraco de muita gente. Ele não consegue guardar nada. Tem gente que você fala para ele assim, não conta para ninguém. Ele fala, não, só vou contar para a torcida do Corinthians, que está no mundo inteiro, né? Enfim, a gente tem que tomar cuidado. E interessante que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com os cristãos. Foi feita uma pesquisa há uns 10 anos atrás nos Estados Unidos com os cristãos. E foi perguntado o seguinte, quais são as tentações mais comuns que vocês têm encarado como cristão? Primeira tentação, o materialismo. A tentação diante das coisas e do dinheiro. Esse negócio de ter, de querer, de sempre, né? Segundo, orgulho. Tem muita gente que o ponto fraco dele é o orgulho. Terceira resposta que eles deram, qual é a sua maior tentação, ou a tentação mais comum que você tem encarado? Egoísmo. Tem gente que é muito egoísta, ele só pensa nele. Quarto, preguiça. 5, sexo ilícito. 6, raiva e amargura. 7, inveja. 8, glutonaria. Né? Sabe o que é glutonaria, né, irmãos? Aqueles irmãos que estão são tentados a comer. Né? Ele fala assim, eu vou fazer um regime. Aí o diabo fala, não, aquele pudimzão está te esperando. Aí ele come o pudim, já viu? Glória a Deus lá atrás. Aí ele come o pudim e fala, estou satisfeito. Passa 10 minutos, o diabo fala, estou brincando do diabo, tá? Na verdade, né, mas ele, né, enfim, ele fala, ó, aquela bolacha ali está frio, você precisa comer, que de noite vai fazer muito frio. Vou comer esse pacotinho de bolacha, tal. Aí, enfim, cuidado. E por último, qual é a maior tentação, ou a tentação mais comum encarada, pelos americanos, os cristãos americanos, é a mentira. E na mesma pesquisa foi perguntado o seguinte, em que situação aquela tentação se torna a pior para você? Qual é o momento que você se sente mais tentado? 81% deles disseram o seguinte, quando eu não tenho um bom tempo devocional com o Senhor. Quando eu não tenho um tempo bom devocional com o Senhor, infelizmente essas coisas começam a me tentar e eu acabo caindo. E se você olhar na figura da nossa igreja, não vou falar nem de outras, vou falar da nossa. Tem muita gente na nossa igreja que ele não tem esse contato com Deus diário, muito menos de vir nos cultos, de estar em todos os cultos. Ele vem em 1, em 2 e uma vez por mês e quando dá e Deus abençoe. Isso aí vai o afastando de Deus, ele não alimenta a carne, ele não alimenta o espírito, desculpe. Ele só alimenta a carne. Então, com isso, ele vai se afastando de Deus, ele vai ficando fraco. E o diabo sabe o ponto fraco, vem e luta contra ele. 81% responderam isso. Eu não tenho um bom tempo devocional com o Senhor. 57% responderam, quando eu estou fisicamente ou mentalmente cansado. Quando a pessoa realmente está muito cansada, desanimada, os pontos fracos dela começam a surgir. E aí que o diabo observa e vai lutar. Também foi perguntado, o que te ajudou ou o que te ajuda a vencer a tentação? 84% falaram que falar com Deus acerca da tentação, ou seja, orar, pedir para Deus ajudar. 76% responderam inviabilizar situações comprometedoras o mais rápido possível. 66% responderam trazer à minha mente o que a Bíblia diz acerca do assunto. E 52% abriu meu coração com algum irmão acerca do meu problema. Prestar contas a alguém. E eu louvo a Deus nesse quesito aqui, porque quando eu me reúno com os amigos pastores, o Klaus, o Anésio, o Cláudio, quando a gente se reúne, a gente tem essa grata oportunidade de se pastorear, de aprender um com o outro, de, quem sabe, chamar a atenção, dar dica. Isso é muito bom. Porque quando o pastor ele se fecha, se achando o máximo, ele não tem nem amigo, não tem com quem falar, ele começa a chegar num ponto que é perigoso ele acabar caindo. Todo mundo tem que aprender a se reportar a alguém.
todo mundo tem que aprender a se submeter a alguém. Aliás, Paulo ensinou sobre isso. Né? Considere o seu irmão melhor do que você. Tipo, submeta-se a ele. E quando você faz isso, quando você ora, quando você busca a Deus, quando você foca no Senhor Deus, algumas coisas acontecem dentro de nós. Por exemplo, a gente precisa reconhecer que nós somos fracos, nós temos pontos fracos. A gente precisa entender que tem irmãos na igreja que são mais espirituais do que nós. Existe hoje uma concorrência para saber quem é mais espiritual e tal. E a gente sabe que tem gente que ora mais, que tem um contato maior com Deus. A gente tem que aprender a se aproximar dessas pessoas, né? Graças a Deus aqui na nossa comunidade tem gente assim, gente que está próxima do Senhor, gente que ora, né? A gente precisa tomar cuidado com essa autoconfiança que muita gente tem. Muita gente é autoconfiante, né? Diz, não, comigo isso nunca vai acontecer e tal. E a Bíblia diz, cuidado, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque senão o tombo vai ser maior. A gente tem que tomar muito cuidado. Uma outra dica que eu te dou aqui, fique longe de áreas de perigo. Fique longe de áreas de perigo. Repito, fique longe de áreas de perigo. E eu não estou inventando nada, não. Tiago, anota aí você que gosta, capítulo 1, versículo 14 e 15. Ele diz o seguinte, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então eu já falei sobre isso aqui e repito, irmão, tentação não é pecado. Tem muita gente que se engana. Eu já ouvi até amigos que brincam, né? Passa uma mulher bonita assim na rua e fala, ó, o diabo andando ali. Não, não é o diabo, é uma mulher bonita. É que tem cara vê aquela mulher e fala, olha que mulher bonita, ai meu Deus, pronto, já pecou, porque Jesus falou que você pensou, já pecou. Esse é o problema. Olhar e achar uma pessoa bonita não é mal nenhum. O problema é a pessoa olhar, achar bonito e já desejar. Aí pronto, pecou. E o diabo sabe que tem muito homem que esse é o ponto fraco dele e muita mulher que é o ponto fraco dela. Eu estou falando de gente que está dentro da igreja. Aí a gente tem que aprender a se policiar. Tentação não é pecado, mas é uma isca que o diabo joga para a gente tomar cuidado e não ser fisgado e ser trazido para fora da presença de Deus. Amém, irmãos? A gente precisa identificar algumas coisas nas nossas vidas. E um outro texto que eu quero ler aqui antes de encerrar com os irmãos, se bem que ainda falta 40 minutos para encerrar, mas Gálatas capítulo 5, um texto muito conhecido. Quero ler com você só para gravar na tua mente. Pô, pastor, mas você não falou isso no domingo? É, para gravar na tua mente mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Deus é bom. Gálatas capítulo 5, já está me dando calor aqui, graças a Deus. Aliás, se alguém quiser uma ajuda para comprar uma passagem para ir lá para o sul, que está 3 graus negativo, a gente ajuda, tá? Uma passagem de ônibus, tá? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por quê? 17. Ele explica que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, 19, as obras da carne são manifestas. E quais são essas obras? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ele diz, e eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus. Tem alguém aqui que pertence a Cristo Jesus? Levanta a mão aí. É só para o inimigo identificar, tá, gente? Não é para eu saber, não. É só para ele identificar, tá? Tem alguém aqui que pertence a Cristo Jesus? Ah, tá. Então, quem pertence a Cristo Jesus já deveria ter crucificado a carne, ó. Se é para crucificar a língua, crucifica a língua. Vai doer, mas mete um prego nela. Se é para crucificar os olhos, como Jesus diz, é melhor você entrar com um olho só no céu do que com os dois ir para o inferno. Ou seja, tem várias dicas na Bíblia. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Só até aí. Eu quero te mostrar hoje que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente anda. Aliás, a Bíblia fala de uma outra forma, mas um jargão popular é: dize-me com quem andas, que direi quem tu és. Já ouviram falar isso? Dize-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Isso é um texto, tiraram isso de um texto bíblico, tá? O ambiente que a gente vive, as pessoas que a gente se relaciona, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos que aprender a exercer sobre eles esse direito que Cristo nos deu na cruz do Calvário de sermos diferentes. Apesar de estarmos juntos, de sermos diferentes. Se o ambiente não está bom, o salmista escreveu: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedor? Aquela pessoa que vive escarnecendo, que vive falando mal de tudo, que vive fofocando, falando palavrão, xingando. Se eu sou cristão, estou no meio de uma roda dessa, tchau, área, não vou ficar. Ah, mas se é quadrado, eu prefiro entrar quadrado no céu do que descer redondo para o inferno, entendeu? Entendeu o esqueminha? É. Falando em descer redondo, se o seu ponto fraco é bebida, por que você vai sair com amigos que vão te levar para o lugar que você vai beber? O cara fala: não, bebe aí uma cervejinha, bebe um negocinho, um quentão, tá frio, né? Bebe um quentão. Mas quentão aqui não é um quentãozinho, toma aí, não tem problema. Ninguém está vendo, irmão. A gente tem que tomar cuidado. Porque tem muita gente que o ponto fraco dele é bebida. Houve um trabalho, houve uma oração para a pessoa se libertar da bebida, aí ela não se cuida, sai com os amigos e acaba enchendo a cara. Tem gente, por exemplo, que o ponto fraco dele é infidelidade. Traiu a mulher a vida toda, se converteu, ele continua traindo. Toma cuidado. A gente precisa tomar alguns posicionamentos nas nossas vidas. Uma outra coisa que, permita-me falar aqui, que tem muita gente no mundo hoje vivendo, é o homossexualismo. A homossexualidade está afetando a vida de muita gente, tanto homem como mulher. Então, se você tem aí se é um ponto fraco que está batendo na tua mente, toma cuidado. Não se una com pessoas que possam te levar a pecar. A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia estão dizendo que isso é normal. Mentira. Normal vem de norma. A norma é homem e mulher. Homem casa com mulher. Mulher casa com homem. Amém? Pastor, é que está faltando mulher no mercado. Não, mulher tem de monte. Talvez não tenha que você quer, aquela linda princesa aqui, né? Mas tem muita mulher no mundo. Que a beleza exterior, depois dos 50, vai acabando. O que fica é a beleza interior, tá, gente? Não sei se vocês sabiam disso, vocês que são jovens, aí que você fala assim: eu quero aquela mulher, porque aquela mulher, meu Deus. Aí passa um tempo, fica, né? Já viu. O que importa é a beleza interior. Tá? Sabe o que eu estou falando? Ninguém é besta aqui, né? É que tem muita gente que vai nessa. Agora, se você conseguir casar com uma mulher bonita ou com um homem bonito, legal, por exemplo, a mulher é feliz, ela casou comigo. Entendeu? Enfim. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque o inimigo está aí rondando. Amém? Como eu disse, tem gente que diz que isso é normal. Não, não é normal. Normal vem de norma. A norma é homem com mulher, mulher com homem. Isso pode estar se tornando comum hoje em dia. Mas isso não vem de Deus. A Bíblia condena. Amém? Quer dizer, se o teu ponto fraco é comida,
te afasta um pouco da comida. Eu falei aqui domingo passado, de manhã, nós fomos visitar o pastor Josué. Qual que é o ponto fraco dele? O Jacques é sobrinho dele, para você ter uma ideia. Então vocês deu para identificar qual é o ponto fraco do pastor Josué, né? E a Raquel, a esposa, disse que isso é mal de família, que a família inteira, se tiver um monte, come um monte, entendeu? Enfim, inclusive domingo retrasado encontrei ele no... Posso falar, né, Jacques? Encontrei ele num restaurante e quando eu estava indo embora, eu fiquei esperando assim na porta e quando eles estavam saindo, as mulheres saíram, fizeram assim, ó. Quando eles estavam saindo, não sei porquê. Enfim, brincadeira, Jacques. Mas a gente falou para o pastor Josué, meu irmão, nós fomos lá e falamos, Josué, ou você muda o teu jeito, ou você vai acabar morrendo. Você tem diabetes, está alta, você precisa mudar isso. Você não pode comer doce como você come, levar para o escritório. Olha o ponto fraco dele. A mulher pega todos os doces e esconde. Ele fala, pode esconder, eu tenho os meus aqui. Aí ele vai lá para o escritório dele, fecha a porta e se mata de comer. Ele fazia isso, agora não está fazendo mais, né? Eu acho, né, pastor Josué? Enfim, ponto fraco, tem que tomar cuidado. Se o teu ponto fraco é inveja, se o teu ponto fraco é arrumar encrenca, tem gente que o ponto fraco dele é gastar dinheiro. Aqui acho que não tem ninguém assim, né? Mas tem gente que o ponto fraco dele é gastar dinheiro. Gasta o que tem e o que não tem. Na verdade, ele gasta mais o que não tem do que tem, né? Só pelo fato de gastar, é o ponto fraco. Ele vai numa loja, aí ele fala assim, nossa, aquela roupa ali, eu não posso perder. É incrível, né? Você já falou isso em loja? Eu falo por mim, tá, gente? Eu já falei. Aquela roupa, eu não posso perder. O preço está muito bom. Nunca mais eu vou ver uma roupa daquela. Isso é o que a gente fala. O pastor Gilson também falava isso. Encontrei ele semana passada, ele falou, Diego, eu fui lá no Texas, Estados Unidos. Foi em Haiti, depois do Texas. Deu uma boa, viu, Jefferson? Você que gosta de ir para lá, né? Um dia eu ainda vou. E ele disse, eu encontrei uma loja lá, tipo Exército da Salvação. O americano ele tem isso já no seu conceito. Ele usa roupa, tipo 3, 4, 5, 6 meses, um ano. A roupa boa ele pega e doa. Ele não fica com aquelas pessoas que tem no Brasil que guarda lá, né, 100 sapatos, né, 50 calças, 300 camisas, né. Aqui, graças a Deus, não tem ninguém assim, né. Estou falando do pessoal lá fora. Mas lá ele tem esse hábito. Aí o pastor Gilson foi lá, comprou um belo de um blazer novinho, grandão, bonito, aquele negócio assim que só de olhar você já baba. Aí eu falei, quanto foi? Ele falou, $6. $6, e ainda peguei 3 e quando fui pagar tinha um desconto, saiu $3 cada um. Aí você fala, nossa, eu gastei 300 pau naquilo ali, aquela porcaria que lá nos Estados Unidos eu pago $3. Quer dizer, esse negócio de última oportunidade, cuidado. Esse é o ponto fraco de muita gente. Tem muito vendedor por aí, principalmente vendedor de carro, vendedor de casa. Sabe quando está no chão, que ele fala assim, você não pode perder essa oportunidade. Você tem que comprar quando está no chão. Vende as cuecas e compra. Aí o cara fala, não, eu vou fazer. Não, vou fazer pela fé. Aí dá cheque, faz um monte de coisa, passa um tempo, ele não consegue pagar, porque ele não tinha condição. E fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado, porque senão você se lasca depois. Mas tem muita gente que o ponto fraco dele vai pela emoção, ele faz, ele compra, e depois, nossa, o que eu fui fazer? Agora é tarde, já assinou. Quantas pessoas já não foram em esses lugares pedir devolução? Ponto fraco, gastar dinheiro, toma cuidado. Dinheiro é bom, dinheiro é legal, mas custa muito para entrar no bolso, e a gente tem que tomar muito cuidado e administrar bem. Porque a Bíblia diz que Deus abençoa os bons administradores. Amém? Olhe para você mesmo e pergunte-se, será que eu sou um bom administrador de dinheiro? Não precisa falar para mim não, tá, gente? Só pela expressão de vocês eu já vi que a maioria aqui acho que não é. Enfim, vamos lá, estou encerrando aqui. Quem quer crescer na vida aqui? Amém. Baseado nisso que eu te falei, anote aí você que gosta, 1 Coríntios 15:33 diz, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Efésios 4:27 diz o seguinte, não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Amém? Didaticamente, você pode repetir isso para o irmão que está do teu lado esquerdo, direito?
Ó, irmão, Efésios 4, 27. Não deem lugar ao diabo. Na Bíblia, na linguagem de hoje, tem a Bíblia na linguagem de hoje, ela está descrita assim, ó. Não deem ao diabo a oportunidade de tentar vocês. Porque ele está esperando uma oportunidade para derrubar a gente, para levar a gente para baixo. Depressão, né? Pressão para baixo. Levar a gente a se entristecer, levar a gente a se afastar de Deus. E a gente tem que tomar cuidado porque nós temos pontos fracos. Olha, irmão, qualquer amigo que queira te levar para a direção errada, não é teu amigo. Põe isso na cabeça. Amigo teu é aquele que quer te levar para a igreja, quer te levar para perto de Deus. Amigo teu é aquele que fala para você aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Tome cuidado, porque tem muita gente que o ponto fraco dele são as amizades. Ele acaba se envolvendo e depois acaba tendo decepções. Toma cuidado com o seu trabalho. Guarde no coração isso. Preste atenção, estou encerrando. Se lá onde você está é um lugar de tentação que está desviando você do propósito de Deus, saia de lá. Deus tem algo melhor para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Sua alma é mais importante do que o teu salário. Repito, tua alma é mais importante do que o teu salário. Tá? Cuidado, não se deixe corromper. Sua família e a tua reputação são mais importantes do que o teu salário. E tem gente jogando a sua reputação, como muitos políticos por aí, cristãos, ou que se dizem cristãos, que estão no Brasil, que foram lá para defender os direitos, para lutar pelos direitos, e infelizmente acabaram se corrompendo. Qual era o ponto fraco deles? Dinheiro. Uma vez eu ouvi um amigo meu que conheceu, conviveu perto de desses grandes pregadores, um desses grandes pregadores que tem no Brasil. Eu nunca me esqueci que ele falou para mim uma vez. Ele disse: fulano, esse cara, para a mulher ele não tem ponto fraco. Não é o ponto fraco dele mulher, mas dinheiro, esse cara aí, se bobear, ele acaba. Então, toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, minha irmã. Toma cuidado, jovem. Toma cuidado, adolescentes. Repito aqui, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Amém? Vamos ficar em pé?